Olá, comunidade cinéfila, bem-vindos a mais um Clímax. Cinema noir é outro movimento que eu amo mesmo muito, porque a fotografia do cinema noir, ela é incrível, ela é sensacional. Eu amo o trabalho que eles fizeram com sombras e como eles desenvolvem esses enredos. E aí, como vai ser construído esse universo noir? Ele geralmente vai ser numa grande cidade americana, como Nova York, Los Angeles, e nessa cidade americana a gente vai ver um mundo de depravação, de crime, tudo que é considerado ruim na sociedade, a gente vai ver nesses elementos e nesse universo noir. Geralmente eles são também filmes criminais, porque eles foram influenciados pelos contos do Edgar Allan Poe, eles foram influenciados por autores da literatura criminal. Então a gente vai ver essa presença do crime, do investigador e de diversos personagens que estão nesse mundo criminal dentro desse estilo de filme. Assim como o expressionismo, ele também não é considerado um gênero por si só, ele é considerado uma manifestação estética, só que ele vai ter diversas similaridades entre si. Ele não é como o expressionismo, que tinha algumas particularidades, só que os filmes eles podiam diferenciar muito entre si e manter essas coisas, porque o expressionismo ele era infinitamente mais estético do que o cinema noir. O cinema noir ele vai trazer pra gente um pouco mais de realismo na questão dos cenários, das roupas e etc. Eles vão ser influenciados pelos expressionistas, sim, porque os contemporâneos dos expressionistas tinham saído da Alemanha ali depois da Segunda Guerra Mundial e foram para os Estados Unidos, e aí quando eles chegam nos Estados Unidos, eles influenciam essa corrente estética que foi o noir. Então as similaridades entre os dois vão ser pela fotografia, porque no noir a gente vai ver também a presença de sombras muito fortes, do destaque entre as coisas por meio da luz e da sombra, e que é incrível também. Eu amo o jeito como a fotografia no cinema noir é trabalhada, é maravilhosa. E aí a gente tem esse universo noir construído ali de depravação, da cidade grande. Então a cidade sempre é um lugar que dá medo e que tem tiro o tempo inteiro e ninguém tá seguro. Mas dentro desse universo da cidade a gente vai ter o herói noir, que não é bem um herói assim, por se dizer da palavra herói, ele não se encaixa. Ele vai ser egoísta, ele vai ser egocêntrico, ele vai ter uma infinidade de características ruins. E aí ele vai representar toda essa questão dos Estados Unidos nessa época, porque as pessoas também estavam muito desiludidas ali com a situação americana daquele período. Então ele vai servir como fio canalizador para todas essas coisas que estão acontecendo ali. E não só isso, todo esse universo noir ele vai ser construído com base nessa desilusão americana. Então a gente lembra muito dos expressionistas nessa hora, porque eles também estavam na merda lá depois da Primeira Guerra Mundial, e eles usaram o cinema como forma de expressar esse descontentamento que eles tinham ali. E o filme noir vai fazer a mesma coisa ali nos Estados Unidos. Outra coisa que eu acho muito interessante também no filme noir, que é essa questão da gente analisar esse período mesmo ali dos Estados Unidos, essa época e tudo mais, é que dentro desses filmes noir, os personagens, eles vão ser construídos com base no que estava acontecendo ali. Então, a gente tem também, fora o herói, a presença da femme fatale, que geralmente vai ser uma mulher muito segura de si mesma, e por essa segurança ela pode servir como uma ameaça pro herói. A gente vê que além dela ser essa mulher poderosa, essa mulher cheia de si, geralmente muito atraente aos olhos do herói, ela vai ser geralmente a pessoa que vai trazer toda a desgraça e todas as coisas ruins que acontecem com esse herói noir. Por quê? Ali na Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram pro fronte, quando eles estavam ali na guerra, as mulheres tiveram que tomar o lugar deles no mercado de trabalho. E quando eles voltaram, além de ter que lidar com toda essa questão de superar a guerra, eles ainda tinham que competir com as mulheres, que era uma coisa nova para eles ali naquele momento. Então, a misoginia vai ser muito forte nesses filmes por conta disso. Então, além dela trazer toda essa desgraça e todas essas coisas que acontecem com esse herói noir, ela geralmente vai se dar mal no final. Então assim, a gente pega filmes clássicos do noir e a gente vê que a mulher no final sempre se fode. Isso é foda, mas é um contexto ali e é uma coisa interessante pra gente saber e analisar da sociedade e desses filmes nesse momento do cinema americano ali. E a gente vai ver outros papéis da mulher no filme noir que são mais assexuados. Então a mulher que não é a femme fatale,
ela vai ser muito mais valorizada porque ela é uma parte do herói. Ela geralmente é uma secretária, ela geralmente está ali para servir o herói e não exercer a sexualidade dela. Então, a gente vê que ali nos anos 40, nos Estados Unidos, essa misoginia era muito, muito forte. E aí, isso é ótimo pra gente poder analisar como que a gente evolui e como que as coisas são superadas, porque essa misoginia, ela vai ser muito forte nesses filmes. Tudo bem que a gente tá longe de ter igualdade de gêneros no Brasil, em outros países talvez um pouco menos, mas é ótimo pra gente ver como que essa misoginia que era ali nos anos 40 diminuiu nos dias atuais. E isso dá até um pouco de esperança pro que a gente pode estar caminhando e pra igualdade que a gente está perseguindo. Então é ótimo a gente parar para analisar esse tipo de coisa do cinema para ver a que caminho nós estamos chegando. Além disso, o filme noir, muitas das vezes, ele é considerado como uma crítica ao capitalismo, em especial o sonho americano, mas ele não vai tentar explicar ou ele não vai tentar resolver os problemas da sociedade no geral. Então, nesses aspectos, ele se aproxima muito do existencialismo, que é uma coisa que a gente já tinha visto lá no expressionismo alemão, que eles não tentavam explicar e eles não tentavam solucionar os problemas ali da Alemanha, eles só mostravam. E aí eles chegam muito perto dessa questão existencialista do homem não conseguir suportar as coisas que estão ali sobre ele. Aí nesses pontos o noir e o expressionismo vão se parecer muito, porque da mesma forma que o mundo era pesado ali para os expressionistas e da mesma forma que a cidade era um lugar que amedrontava, que dava medo, no filme noir a gente vai ver essa coisa também muito parecida, porque o herói noir ele não tem controle de nada do que está acontecendo ali com ele. As coisas só vão acontecendo e ele vai tentando se ajustar a tudo isso que tá ali. Então, a cidade, por si só, ela já é um peso muito grande pro herói noir, assim como ela era pros expressionistas. E aí o filme noir vai introduzir no cinema uma série de coisas que a gente já conhece, mas que eram novas na época, como por exemplo o voice over, essa questão de ter alguém narrando ali pra gente as coisas que estavam acontecendo, o uso muito forte de flashbacks. Então a gente vai ter esses flashbacks e essa voz narrando, que geralmente é a do herói alguns anos depois. Então ele tá contando pra gente o que aconteceu antes, pra mostrar e pra gente entender como que ele chegou ali no ponto que ele tá no presente. Então todas essas questões de linguagem cinematográfica que a gente vai ver no noir eram muito novas e não existiam ainda no cinema. E de novo a fotografia, que vai ser incrível, porque no cinema noir geralmente a gente vai ter uma profundidade de campo muito grande, exatamente para mostrar tudo que está ali atuando e todas as forças que estão ali tentando acabar com o herói. Então a gente vai ver as salas completas, a gente não vai ter desfoque em nada, justamente porque eles queriam que a gente visse tudo que estava ali para acabar ou para dificultar a vida desse herói noir, a gente vai ver. E esse trabalho de fotografia, ele também vai ocultar personagens pra gente por volta da sombra, essa questão de fumaça no chão, em becos, num ambiente muito escuro, ela também vai ser introduzida no cinema ali. Os figurinos vão ser muito característicos, como chapéu, cigarro, as armas, esse estereótipo de detetive americano, ele vai estar sempre ali também. Então é incrível como esse trabalho de direção de arte, de fotografia, de figurino, tudo foi feito ali com um propósito e tudo foi feito muito bem pensado para estar ali naqueles filmes. Então, cinema noir é um movimento que eu amo tanto quanto o expressionismo, porque ele vai ser incrível e ele vai agregar muito na forma como a gente vê cinema e na forma como essas histórias criminais e essas histórias de detetives foram construídas. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Eu vou deixar uma listinha aqui na descrição com filmes essenciais do noir para vocês assistirem e boa maratona!